E vem conferir a análise do capítulo número 374 de Berserk. E finalmente lançou o capítulo número 374 do mangá de Berserk. E eu falo finalmente porque já faz alguns meses que o mangá entrou em hiato e agora está voltando. Antes de eu entrar no capítulo e falar das novidades que eles tiveram e depois fazer uma análise sobre ele, dando minha opinião sobre essa volta de Berserk, é bom falar sobre o capítulo número 373. Afinal, já faz tanto tempo que esse capítulo lançou que é bom dar uma destacada para lembrar o que acontece de principal nele. Ou seja, focar em 3 pontos principais, que seria o que aconteceu com a Shirk, o que aconteceu com o Guts e como terminou o capítulo. Bom, a Shirk, ela tenta entrar no mundo dos sonhos para poder conseguir controlar o Guts, ver o que ele está pensando. Nesse processo, ela acaba chegando naquela árvore divina que o Griffith criou e a partir daí ela acaba meio que se perdendo naquele lugar. Nesse ponto, só tem como especular onde ela vai chegar, mas talvez de forma consciente ela chega ou em Falconia ou até melhor do que isso, ela consiga andar por aquele lugar e através daí seja aquele caminho que o Guts futuramente possa chegar até Falconia. O outro ponto seria o próprio Guts. Nesse capítulo, no último capítulo, o Guts estava mais cansado depois de tudo o que aconteceu e o seu desgaste físico por ter perdido a casca e ao mesmo tempo ter reencontrado com o Griffith na sua frente. A partir daí, ele começa a perder um pouco do controle das suas ações. Quando isso acaba acontecendo, ele acaba meio que imaginando aquele lobo que é realmente o que faz com que ele tenha essa ira berserk, o seu lado mais sombrio, que quando saiu pela primeira vez, ele fez coisas horríveis com a casca, por exemplo. A partir daí, ele acaba meio que tendo uma visão de que seria o Griffith em cima da sua espada e ele acaba desmaiando. Logo depois disso, a gente vê a ponta do navio, onde a gente vê que os Kushans estão invadindo e vão invadir o navio como um todo, e o capítulo acaba com o Guts desmaiado no chão. A partir daí, a gente chega no capítulo dessa semana que lançou, que é o 374. Bom, antes de começar, tenho duas coisas para destacar desse capítulo. Primeiro, que esse é o novo começo de um novo arco para Berserk. Então, para quem não sabe, a partir daqui começa um arco. Termina o arco da Ilha das Fadas no capítulo passado, e a partir daqui, oficialmente começa um novo arco que ainda não tem o nome, mas eu acredito que eu vou chamar de Arco da Retomada dos Kushans, e eu vou explicar no final do capítulo por quê, até ter um nome oficial, pelo menos. Outra coisa que vai destacar é que foi revelado nesse volume qual que é a capa do volume 42 de volume. Se você ver aqui no meu cenário, eu tô com o volume número 41. É o último lançado completo, compilado completo, e é o último que tem o Kentaro Miura como o autor escrevendo a obra. A partir do volume 42, aí sim entra o novo autor, afinal o Kentaro Miura infelizmente faleceu. E aqui foi revelado a capa do número 42. Eu achei bem bonito e bem interessante a capa, muito bem, gostei do design dela. Berserk normalmente tem capas muito bonitas. E o capítulo começa da mesma forma que o último terminou. A gente vê o Isidro, a gente vê também o Puck e a gente vê o Serpico conversando na ponta do navio, tentando entender o que aconteceu até que os Kushans começam a invadir. Nessa sequência tem uma boa sequência de arte, mostrando eles tentando fugir e fugindo por fora do navio, enquanto o Puck e o Isidro tentam abrir caminho para ele. Nesse ponto é bem interessante para ver como que o Serpico ainda se preocupa muito com a Farnese, como que ele não sabe muito bem o que fazer, porque ele está sem sua espada. Ao mesmo tempo, é muito legal para ver como o Isidro está evoluindo. Se a gente voltar no começo, como a gente conheceu esse personagem, e até nos últimos arcos, ele seria alguém que não é capaz de levantar a espada para alguém no sentido de conseguir ganhar. Aqui ele até conseguiu derrubar alguns Kushans. Isso é super interessante para poder mostrar como ele está se tornando um personagem útil, e provavelmente quando acabar o mangá a gente vai ver ele mais velho, até mais interessante, para ver ele como um guerreiro. Então essa é a parte que eles acabam fugindo, indo atrás da Farnese para proteger ela, e obviamente a Shirk, afinal ela está desmaiada. Nesse caminho tem a luta do Isidro, e chegando lá já corta exatamente para onde está a Farnese, e como eles já estão completamente cercados pelos Kushans. Nesse momento, eles focam no guerreiro que está no canto tomando cerveja com outro guerreiro, e esse guerreiro é o Aizen. Eu acho que o Aizen, ele é um personagem que ele é muito jogado de lado pelos fãs de Berserk. Ninguém fala muito sobre ele, então eu acho super curioso, até certo ponto engraçado e legal a história do personagem, porque para quem não lembra,
O Aizen apareceu pela primeira vez logo depois do arco das crianças, antes do arco da Torre Celestial lá, que é a parte onde eles estão tentando pegar o Guts. Logo depois que acaba o arco das crianças, ele aparece como um grande guerreiro, um guerreiro sagrado, um guerreiro de Deus, e a partir daí, logo depois daquilo, ele acaba perdendo a batalha pro Guts, e quando ele perde todas as suas honrarias, ele vai voltar pro Vaticano, ele acaba sendo descreditado pelas coisas que aconteceu, e ele vira esse guerreiro eremita. Eu acho um personagem super interessante que ninguém menciona muito em Berserk, mas o arco dele é super legal. É que ele não é um arco principal, ele é um arco que fica de fundo, e você tem que realmente reparar pra ver o que aconteceu. Às vezes eles mencionam o que aconteceu com ele de lado, mas nunca falam realmente sobre ele. Mas super interessante, como um guerreiro da justiça que lutava pelo Vaticano, acabou perdendo uma luta, perdendo as honrarias que são consideradas por ele ser um guerreiro de Deus, e ele foi se rebaixando ao longo do mangá a partir daí. Virou um guerreiro eremita, virou um mercenário, e hoje em dia ele tá nesse bando sem nem saberem quem ele é, ou pelo menos ele acha que as pessoas não sabem quem ele é. A partir daí ele reflete um pouco, e é interessante para ele saber quem está invadindo o barco. Eles mencionam os Kushans. Logo depois capturam eles e levam realmente para frente do navio, saem de dentro dele e levam para frente. E aí o Roderick, que é o capitão do navio, tenta conversar um pouco para falar o que está acontecendo. Nesse momento é uma fala importante para realmente revisar o público o que está acontecendo, porque muita gente não lembra o que aconteceu. Eu reli o mangá inteiro de Berserk recentemente, porque eu tava com muita vontade, mas tem muita coisa que você meio que deixa passar, porque faz muito tempo que muita coisa aconteceu. Afinal, de um capítulo pro outro, já fazem 10 anos que lançou de um arco pro outro, na verdade. Então realmente esquece. E dá uma retomada pra falar qual foi a última vez que eles reencontraram os Kushans. E a última vez que eles tinham visto os Kushans foi quando eles invadiram Midland. Foi quando aqueles tigres invadem o castelo e o Guts tem que matar vários, que no final tem uma grande luta do Guts, super interessante, super bem feita. Aquela foi a última vez que eles viram os Kushans. Então pra eles não sabem o que tá acontecendo. Pra eles os Kushans são os inimigos. Pra eles, não, eles viram uma luz gigante. Eles não sabem que aquela é a árvore do Griffith. Eles não sabem o que o Griffith fez. Eles nem sabem a quantidade de demônio que existe por aí. Pra eles os demônios não são tão presentes como eram lá em Midland. Isso é super interessante pensar como eles dão esse contexto pra gente, porque muita gente, até eu, esqueci desse detalhe. A última vez que eles viram os Kushans foram naquele baile de máscaras, quando os tigres invadem. E aí depois daquilo eles não viram mais nada dos Kushans. Isso é super interessante, pensar como aconteceu muita coisa no universo inteiro e eles estão por fora disso. E é legal pra pensar como vai ser a surpresa quando eles se reencontrarem. Logo depois dessa sequência, mostra que o Guts está sendo levado realmente pra frente do navio. Não dá pra saber se ele foi capturado ou se ele matou todos aqueles guerreiros. Ele ia aparecer com a espada pra lutar contra todos. E aí, a grande surpresa que eu acho que todo fã de Berserk lá da Era de Ouro fica feliz é ver que o Richet está no navio. Ele está infiltrado junto com aqueles Kushans que já lutaram contra o Guts alguma vez. Eles estão tentando chegar no lugar dos Kushans para realmente recrutar as pessoas para tentar destruir o Griffith e Falconia como um todo. E a partir daí, o capítulo acaba com a esperança de Guts e Richet se reencontrando. Bom, eu gostei do capítulo, eu acho que ele é um bom começo para um novo arco. Eu acho que o final de um arco para o outro ficou meio estranho, mas o começo para o novo arco eu achei legal. Porque você usa isso como um capítulo de transição, onde você mostra o que está acontecendo, mostra o que está acontecendo com os personagens e apresenta o que vai ser o contexto do arco a partir de agora. Vai ser o arco dos Kushans. Vai ser um momento onde talvez o Guts se junte com os Kushans e essa seja a sua armada para lutar contra o Griffith. Eu nunca tinha pensado que poderia ter esse lado, e isso pode ser super interessante. O Guts se encontrando com o Richet, eles se unindo, todo mundo ali, e formando meio que a armada do Guts para ir contra o Griffith. Tendo, por exemplo, as sereias, tendo realmente os elfos, tendo aqueles golems que existem, e tendo, por exemplo, os Kushans, que é uma armada gigantesca, que também odeia o Griffith, que também odeia a Falconia, e que pode ir atrás dele, ajudando o Guts. Eu adorei essa ideia, e eu fico muito feliz de ver o que vai acontecer a partir de agora. Principalmente para ver inimigo e amigo juntos, porque os Kushans não gostam do Guts, pelo que ele fez desde o final da Era de Ouro. E também ver o Richet junto com o Guts pode ser algo super interessante, já que eles não se veem desde aquele momento no cemitério de espadas, quando o Griffith reaparece com o Zod. Então eu gostei desse capítulo, não é um capítulo fantástico, com grandes revelações. Eu acho que, por exemplo, num volume como um todo, vai ser aquele volume que não vai marcar muitas pessoas. Mas considerando que é o primeiro capítulo de um novo arco, eu acho que ele começou bem, porque ele introduz o que pode ser a partir daqui, mostra os personagens e dá uma esperança futura. Espero que o próximo capítulo chegue logo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do novo capítulo de Berserk? Você esperava mais? O que você espera desse arco? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.